A versão de Indiana Jones and the Great Circle foi lançada para o Nintendo Switch 2. Mas, caramba, será que roda bem? O console sofre para rodar? E teve alguns momentos que eu tirei da dock e o cooler do console estava estourando. Vamos falar um pouco mais sobre esse game no vídeo de hoje. Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando é o Marcel, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Vida de Nerd. E é isso, caras, Indiana Jones and the Great Circle foi lançado para o Nintendo Switch finalmente. E depois de um bom trabalho para encontrar, eu não sei o que tá acontecendo, cara, com os jogos third party. Tipo, o Pragmata foi bem difícil de encontrar também. E agora, novamente, com Indiana Jones. Eu não consegui encontrar de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Eu tive que pesquisar algum lugar que tivesse a mídia disponível para ir buscar. Mas, enfim, boas notícias. O jogo está completo no cartucho. Ele não é um Game Key Card, o que é ótimo, porque, como eu tô jogando pro cartucho, ele só tá ocupando aqui 341 megas da memória do meu aparelho e tá rodando normalzinho diretamente do cartucho. Mas enfim, manos, o game, ele não é um Game Key Card, está completo no cartucho, como eu acabei de falar. Ele está em português do Brasil, tanto legendado como dublado. E olha, preciso dizer para vocês que a dublagem desse jogo ela é fantástica. Realmente parece que eu tô jogando um filme do Indiana Jones, inclusive nas cutscenes, que não são poucas, dá essa impressão de estar assistindo de fato um filme do Indiana Jones. Outra coisa que eu queria mencionar aqui é que eu não joguei o jogo no PlayStation 5, no PC e no Xbox quando ele foi lançado há um tempo atrás, sei lá, um ano atrás, alguma coisa assim. Eu não joguei o jogo pela primeira vez. E o meu primeiro contato com o game está sendo aqui no Nintendo Switch 2. E devo confessar para vocês que inicialmente o jogo não clica direto com você e também logo de início ele assusta. Mas o meu primeiro contato com o game, apesar de que no momento que eu tava no carro e coloquei para começar a jogar, eu pensei que era uma cutscene, vocês podem ver que eu fiquei um bom tempo parado, mas eu tava olhando pela tela do celular, e aí quando eu olhei para a tela do Switch tava muito bonito. Então eu comecei a andar pelo cenário e pop-ins para todo lado, serrilhado para todo lado, e isso me assustou bastante. Eu falei, nossa, isso aqui não é um port digno de Nintendo Switch 2, isso daqui não tá bonito de jeito nenhum. Mas mesmo assim, continuei jogando e tudo mais, e o jogo parece que vai na contramão daqueles jogos que a gente sabe que começa eletrizante, começa com gráficos maravilhosos, começa tudo muito bom, muito bonito, e depois, conforme a gameplay vai passando, essas coisas vão diminuindo, você vai vendo menos polimento, vai vendo menos capricho. E Indiana Jones parece que, como eu falei, vai na contramão, porque ele começou meio estranho pra mim. Eu não sei se é porque eu não fiz a atualização Day One, eu simplesmente coloquei o cartucho e comecei a jogar dentro do carro, ou se isso melhorou depois que eu fiz a atualização. Quando eu cheguei em casa, coloquei na dock e o jogo atualizou para uma outra versão. Então pode ser que seja algo relacionado a isso também, mas eu não tenho essa informação para passar para vocês. Mas sim, o jogo não clicou de início comigo. E não foi só por conta ali dos gráficos, ou por conta dos popins, ou por conta dos serrilhados. Foi por conta do jeito que o game tava rolando mesmo. Quando você passa a primeira parte do game ali, onde você é introduzido algumas mecânicas e tudo mais, você vai lá pro Vaticano e eu ficava meio perdido e não tava gostando muito do que eu tava vendo por ali. Mas então foi aí que eu decidi e falei, não, peraí, cara, eu gosto bastante de Indiana Jones, adoro arqueologia, gosto muito de história. Isso aqui tem tudo a ver comigo, por que eu não tô gostando? Vou parar e vou prestar mais atenção aos detalhes, vou parar para prestar mais atenção no que me é contado, né, tanto em documentos e tudo mais, e foi aí a mudança de chave para mim. O gráfico melhorou bastante, a performance continuou basicamente a mesma, tá? Já devo dizer para vocês aqui que no quesito performance, Indiana Jones in the Great Circle no Nintendo Switch 2, ele é sim um porte milagroso, vamos dizer, porque esse jogo aqui tá rodando no Nintendo Switch 2 portátil é realmente impressionante, mas ele roda em 30 FPS e com quedas, tá? Não que esse estilo de jogo faça com que seja totalmente necessário um 60 FPS ou um 40 FPS, assim como a gente está acostumado a pedir, a querer em jogos de primeira pessoa. Indiana Jones e The Great Circle tem um pacing mais cadenciado. Ele não é um jogo que precisa de um FPS tão alto, onde você tem que ter uma performance no talo o tempo todo.
porque ele realmente é um jogo mais lento, é um jogo mais focado na exploração, é um jogo mais focado na leitura. Você precisa se atentar mais a detalhes, tanto que são mostrados no cenário ou em documentos, resoluções de puzzle. Até então, para você ter uma ideia, eu tenho por volta aí de umas 10 horas de jogo, ou um pouco mais, acho que umas 12 horas de jogo, eu não dei um tiro no jogo ainda sequer. Eu passei todas as partes até onde eu estou, que eu não vou entrar em história e tudo mais. Primeiro que eu não quero dar spoiler pra ninguém, atrapalhar a experiência de ninguém. Segundo que tipo, Marcel, mas não é spoiler, o jogo já é mais antigo, já é um jogo de 1 ano atrás e tudo mais. Mesmo assim, quem tá jogando assim como eu no Nintendo Switch 2 e conseguiu não ficar vendo nada no passado, assim como eu, também não gostaria que a minha experiência fosse spoilada por alguém, então eu não vou fazer isso com vocês também. Então eu não vou falar da história aqui. Mas até onde eu cheguei, eu consegui chegar sem dar nenhum tiro. Nenhum tiro. E tem momentos que você pode simplesmente ou agir furtivamente, que é o que eu venho fazendo, ou sacar a arma e matar o inimigo. Mas por enquanto eu optei por não fazer. E sinceramente, os 60 FPS, por mais que obviamente é sempre melhor do que 30, sempre melhor do que 40, não me fazem sentir tanta necessidade de um 60 FPS, não me fazem querer um 60 FPS por aqui, justamente por conta desse andar mais lento, dessa parte mais de exploração e tudo mais, então eu não senti tanta necessidade de um 60 FPS. Mas sim, novamente, o jogo roda 30 com quedas. Fique ciente disso. Se você quer um alto nível de performance e uma fidelidade visual melhor, jogue esse game no PlayStation 5, Xbox Series X ou então no PC. Aí você vai aproveitar uma fidelidade visual maior e obviamente também vai tirar proveito de 60 FPS. Mas novamente, se você estiver disposto a fazer algumas concessões para poder jogar tanto em dock como em modo portátil, tá aqui uma ótima opção. Porque tirando algumas quedas aqui e ali, que não são a todo momento essas quedas de FPS, mas tirando algum downgrade gráfico que obviamente é necessário para fazer o jogo rodar no chip mobile e também aí essas quedas de FPS que não é o tempo todo, é uma queda aqui, outra queda ali, é totalmente relevável, eu tô tendo uma experiência muito boa com o jogo, principalmente depois que o jogo clicou comigo. Como eu estava falando, o jogo ele é bem focado na exploração, e se você começar a ler tudo que vai te entregando, tudo que o jogo vai te mostrando, todas as informações que lhe é dada, o jogo te abraça de uma forma onde você fica totalmente envolvido, tanto com os personagens como com a história. A história até o momento ela tá me prendendo pra caramba e eu quero cada vez mais continuar para saber o que é que vai acontecer. E as descobertas que você, jogador, faz aqui, interpretando o papel do Indiana Jones, resolvendo os puzzles. Tem uns puzzles aqui que são bem legais. Tem uns bobinhos assim que são mais fáceis de serem resolvidos, mas tem uns que são bem interessantes também. E essas descobertas, tanto na resolução dos puzzles como as descobertas que vão girando aqui em torno da história, são bem gratificantes e são bem legais. E elas acontecem normalmente em lugares históricos, em lugares que, tipo, aguça bastante a imaginação humana, sabe? É sensacional o que eles fizeram aqui e, tipo, eu meio que me arrependi de não ter jogado esse jogo anteriormente no lançamento, justamente por conta do quão bom ele é. Um ponto que eles acertaram pra caramba aqui no game também é o humor do Indiana Jones. A gente sabe que o Dr. Jones, ele é meio sarcástico, né? Bem, não, totalmente sarcástico com algumas coisas, né? Então, se liga aqui, ó, essa captura eu fiz com o Nintendo Switch em modo portátil. Então eu vou colocar uma tela um pouco menor aqui, mas dá uma olhada nesse diálogo. Meu nome é Dineta Lombardi. O que você quer aqui? Tô procurando um gato. Um gato? Uma múmia. Uma múmia ou um gato? É uma múmia de gato. Por quê? Porque um gigante do Vaticano roubou ela de mim e quero saber por quê. Você é profundamente estranho, Dr. Jones. Sua resposta só gera mais perguntas. Então não pergunte. É muito legal, cara. E olha esse. O que você estava fazendo aí?
Ar fresco. Pode parecer bobagem, mas são vários diálogos interessantíssimos e que sempre tem uma quebra dessa parte séria da coisa com um pouco mais de humor cômico. E, cara, isso é muito legal, porque dá uma dinâmica diferente, é aquele humor, dá aquele alívio, né? Você tá tendo uma história séria, acontecimentos sérios e sempre tem um alíviozinho ali pra descontrair um pouco. É muito legal. Eu tô impressionado, na moral, eu tô impressionado, tanto com a qualidade da dublagem, como com o que eles fizeram aqui na interpretação do papel de Indiana Jones, que tá perfeito. Outro detalhe que eu quero mencionar com vocês aqui, com relação ao Nintendo Switch em si, eu já falei pra vocês que eu alterno bastante entre modo portátil e modo dock. Todo dia vai pra dock, sai da dock, vai pra dock e sai da dock. Então eu fico alternando muito entre os modos. E entre uma alternada e outra, eu pude perceber que Indiana Jones in the Great Circle, quando ele está rodando em modo dock e você tira o Nintendo Switch da dock pra jogar no modo portátil, o seu cooler tá fazendo um barulho, nossa, ele tá soprando, ele tá resfriando, trabalhando muito para resfriar o aparelho. Eu não sei se é algo com relação à otimização do jogo ou se realmente ele tá muito pesado pro Nintendo Switch 2. Mas enfim, mesmo assim o Nintendo Switch 2 tá conseguindo rodar. Mas é algo que, tipo, eu percebi que tá diferente de outros jogos pesados que eu joguei na plataforma. E aí, falando aqui de modo portátil, o jogo também roda muito bem, mas a gente vê que ele tá rodando numa resolução bem mais baixa do que em modo dock. Eu não tenho números de resolução aqui, mas é perceptível em alguns momentos onde você consegue enxergar aqueles... que não é serrilhado, eu não sei, mas o jogo começa a ficar meio transparente em alguns lugares e você consegue enxergar aqueles pontos, algumas bordas começando a ficar transparente e alguns serrilhados a mais, popinho o tempo todo. É um negócio que incomoda no começo, depois você se acostuma e você continua tendo uma experiência muito boa. Mas, novamente, no começo isso daqui é assustador. Mas, no geral, depois de tudo isso, depois que eu me acostumei com o game, eu tô conseguindo jogar ele numa boa. Inclusive, dá uma olhada no X, me segue lá, eu deixei aí no começo do vídeo as minhas redes sociais. Eu postei algumas fotos lá do jogo rodando tanto em modo portátil como em modo dock. Dá uma olhadinha lá, vê o que é que você acha. O jogo tá bem bonito, mas, novamente, o começo assusta. Também encontrei alguns bugs, inclusive esse que você tá vendo aí agora, tipo bug de cenário à la Scarlet and Violet, onde o cenário some e você enxerga o que não era para enxergar. Isso não deveria acontecer, mas em alguns lugares específicos acontece. Eu me deparei com 2 ou 3 vezes esse tipo de bug, me deparei bastante também com aquele tal do 0 FPS, não, brincadeira, não é 0 FPS aqui, mas com personagens e algo que está se movimentando lá na frente, lá longe, em baixo FPS. Então, objetos à distância se movem com FPS relativamente baixos, assim como foi em Monster Hunter Stories 3, assim como era lá em Pokémon Scarlet and Violet, mas ainda assim, na visão geral, pelo menos na minha experiência geral, eu acho que é um jogo sensacional, um jogo muito bom. Principalmente porque eu só fico olhando esse tipo de coisa para relatar aqui para vocês. Porque no momento que eu tô jogando, eu tô imerso na história, eu tô imerso em documentos, eu tô vendo o que o game tá me mostrando, eu tô analisando, eu tô pensando como resolver, eu tô vendo partes da história, tô vendo cinematics, eu tô, sabe, totalmente envolvido com o jogo. Nesses momentos, eu não vou ficar olhando o cenário lá na frente para ver se tem algum negócio movendo-se abaixo os FPS. Eu não vou ficar olhando no canto superior da tela para ver se tem algo que tá sumindo ou tá meio esmaecendo. Você consegue entender o que eu quero dizer? O jogo, ele oferece tantas coisas legais que eu não consigo ficar prestando atenção nesses defeitos, que são irrelevantes para mim e para a experiência num geral. Porque, diga-se de passagem, eu tô jogando no Nintendo Switch 2, que é basicamente do tamanho da capinha do jogo. Então, sei lá, cara, eu tô bem contente, tô bem feliz com esse game aqui. Eu recomendo demais, principalmente para quem não jogou esse jogo no seu lançamento, lá no PlayStation 5 e no Xbox ou no PC. Para quem não jogou e gosta do estilo de jogo, eu recomendo demais. Bom, mas enfim, diz aí, se você tá jogando, se você pensa em jogar, o que é que você sentiu de Indiana Jones and the Great Circle no Nintendo Switch 2? No geral,
eu tô gostando demais da minha experiência. É uma experiência muito boa, eu acho que o console tá fazendo um ótimo trabalho e a Bethesda também fez um bom trabalho por aqui no port de Indiana Jones and the Great Circle para o Nintendo Switch 2. Resta saber aí quando eu zerar. Será que vai ser essa realmente a minha opinião? Vou mantê-la? Será que o jogo vai ficar pior mais para frente? Ou será que ele vai continuar nessa contramão onde ele começou feio, começou mal e vai ficando cada vez melhor? Bom, se você quiser saber disso daí, me segue lá nas redes sociais que eu provavelmente vou postar por lá, tá bom? E aí aproveita que você tá indo lá me seguir também, já deixa um like aqui nesse vídeo, hype o vídeo para ajudar aqui no alcance, também se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e eu acho que eu vejo você num próximo vídeo, tá? Pintando um videozinho aqui em cima para você continuar aqui comigo e um botãozinho aqui embaixo para você se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Grande abraço para você e tchau!